longa, uma conquista de 13 anos de luta para introduzir as pessoas trans dentro da moradia, de toda a instituição chamada Unicamp. Tô muito feliz. Desculpa aí, mas eu tô muito feliz. Obrigada, Rafa. Obrigada, Antônia. Que momento histórico. É um momento histórico porque também tem um acúmulo de processos e de conquistas dentro dessa instituição. Estou falando da instituição porque estamos dentro dessa instituição, mas também, antes de essa instituição nos reconhecer enquanto um coletivo, um grupo, uma associação, um bando de artistas, um bando de pesquisadores, muita coisa aconteceu. Muita luta, muito ódio, muita humilhação, muita moda, muita roupa, muito lixo foi reciclado. Muitas pessoas trans foram saindo desse lugar onde a gente... onde é o normal ser visto, né? É isso. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigada, não tenho nem mais por onde agradecer, porque, enfim, é muita felicidade. E é isso, eu vou passar. Eu sou a Vicenta Perrota, todo mundo já me conhece, né? Não. E é isso, obrigada. Eita, que emoção, assim, Nossa, eu tenho me pegado muito emocionado, assim, nos últimos momentos, que a gente tem se encontrado, assim, porque a gente planejou tudo isso, né? A gente se organizou para que tudo isso acontecesse. E não só esse projeto, não só o programa Direitos, Renda e Vida. A gente está falando de uma história de 13 anos. A gente está falando de 13 anos de pessoas trans se organizando para compreender como que a gente ia conquistar um lugar dentro de um espaço como esse, dentro de uma universidade. Desde lá de 2013 que a Vicenta levou o trabalho dela para dentro do Transmoras, desde o momento que cada pessoa que se conectou com a Vicenta naquela encruzilhada dentro da moradia, dentro de cada momento em que a Vicenta estava costurando e chegava alguém ali para conversar, e a Vicenta utilizava aquele momento para construir uma negociação, uma tecnologia social, que foi ali onde eu me encontrei. Eu, como uma pessoa migrante da cidade de Manaus, que mora em São Paulo há 12 anos, foi ali que eu fui acolhida. Foi pela Vicenta que eu fui acolhida. Foi ali que eu me reconheci enquanto pessoa. Foi ali que eu me percebi enquanto uma artista, que eu tive autoestima para me compreender enquanto uma artista. E isso significa que eu chego aqui em 2025 muito orgulhosa dessa trajetória. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Se eu tivesse que me propor a acolher outras pessoas novamente, eu faria. Do mesmo jeito que a gente fez, porque toda a nossa trajetória foi uma trajetória de acreditar, de ter fé, que no nosso processo criativo, no nosso processo de acolhimento, a gente ia conseguir. A gente ia conseguir, a gente nem sabia que a gente ia conseguir, mas a gente ia conseguir a nossa dignidade, a gente ia conseguir respeito dentro de todo o nosso processo que a gente construiu. E o meu nome é Rafaela Kennedy, eu sou uma artista amazonense, eu vivo aqui em São Paulo há 12 anos, eu sou a atual vice-presidenta do Transmoras, trabalho com artes visuais. Hoje eu sou uma artista que tem obras no acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu sou uma artista que tem obra no acervo no Museu Afro Brasil de São Paulo.
Eu sou uma artista que fui premiada na Cidade do México com meu trabalho fotográfico. E eu só pude conseguir isso, conquistar isso, através desse movimento, através do fundamento da transmutação têxtil, que é e que significa a potencialidade de corporeidades trans reciclando o que a sociedade diz ser lixo. São pessoas que são excluídas constantemente da sociedade, descartadas constantemente e fazendo do lixo a sua matéria-prima. E foi assim que eu me formei uma artista, foi assim que eu me entendi enquanto corpo político, e é assim que eu chego aqui até hoje, muito orgulhosa como vice-presidenta dessa associação, muito orgulhosa da trajetória do Transmoras na cidade de Campinas, que esse ano foi reconhecido como um ponto de cultura da cidade de Campinas. Isso é uma conquista também desse movimento. E eu tô falando a partir da minha história, mas toda essa construção de 13 anos, ela não é só sobre mim, ela não é só sobre a Vicenta, ela não é só sobre a Antônia, ela é sobre todo mundo que passou pela moradia, subiu naquela escadinha, foi tomar um café de tarde, foi ter uma conversa, foi ali dar risada, foi construir alguma coisa, foi dar uma notícia ou uma fofoca. Era o nosso lugar de encontro, era o nosso lugar seguro. O Transmoras, ele é e pretende ser esse lugar seguro para corporeidades trans. E ali a gente se construiu, se reconheceu e estamos até aqui hoje. Então eu estou muito contente. O que vocês vão ver aqui é resultado de um trabalho, de um processo de cuidado, de criatividade, de acolhimento entre essas pessoas que participaram do programa Direitos Reino e Vida. Tudo que vocês vão ver aqui foram elas que construíram. E também de professores convidados que fizeram parte disso, que acreditaram no que a gente estava construindo, que se deslocaram de São Paulo para vir para Campinas, que saíram de Campinas, foram para São Paulo. Foi um processo de 4 meses, né? Então eu tô muito feliz, eu tô cada dia mais consciente, acreditando que o que a gente tem construído aqui dentro da universidade se trata de um projeto político de vida trans, travesti, de pessoas transmasculinas não binárias brasileiro. Esse é um legado transnacional brasileiro e para mim é uma honra fazer parte disso. Para mim é uma honra fazer parte dessa história. Quero agradecer a toda a equipe do Transmoras que fez isso acontecer. Quero agradecer a Luara Souza, que é cofundadora do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp. Quero agradecer a Verena Teixeira, que ajudou a produzir esse momento de forma primorosa e com muita dedicação. Quero agradecer a equipe de design, a Nath, a Ju Lopes, a nossa equipe do operacional, as nossas educadoras, Pimentel, né, a Abia Lux, que acompanharam 2 turmas de 30 alunos em cada território, 20 alunos em cada território, que decidiram e acreditaram que a costura era uma forma deles construírem os seus sonhos, construírem sua autonomia e botarem sua criatividade no mundo. Então, aproveitem esse momento, isso se trata de algo muito, muito, muito grandioso. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, boa noite. Eu sou Antônia Moreira. Eu estou como diretora-geral desse programa e de presidenta do Conselho Deliberativo da Transmoras. É para mim uma honra, faço das palavras de Vicenta e de Rafa as minhas. Quero agradecer a vocês pela presença aqui, para essa tarde tão gostosa, com música, com churrasco, com comidas, com encontros. Vou ficar aqui na missão de fazer as falas, os agradecimentos institucionais também, porque esse programa não teria acontecido sem uma série de parcerias que
foram costuradas pela nossa equipe, pela nossa coordenadora de relações institucionais, que é a Luara. E quero começar agradecendo a deputada federal Erika Hilton pela emenda parlamentar que financia esse programa. Ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que viabilizou o repasse dessa emenda, a Corpo Rastreado, nossa representante fiscal, aos apoios da Unicamp, por meio do Gabinete da Reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão, Esportes e Cultura, à do Unicamp, ao Núcleo de Consciência Trans da Unicamp, ao Fundo Aguibara, à Casa do Povo e a 22 locações. Uma salva de palmas para esses parceiros, por favor. Como a Rafa falou, a etapa de corte e costura em transmutação têxtil desse programa, ele começou em agosto. Foram 2 turmas em Campinas e São Paulo, com 20 alunos cada. Mas o programa Direitos Sem Devir, ele tem uma série de componentes que buscam a inclusão social, econômica e cultural de pessoas trans e travestis e mulheres negras, indígenas, imigrantes. Foi a primeira vez também que a gente expandiu o público e trouxe essa conexão, que pra gente é muito importante na costura, na tessitura de alianças entre grupos subrepresentados. Então, pra gente pareceu muito óbvio e muito importante fazer essa expansão no nosso plano político-pedagógico, que é conduzido por Vicenta e por Rafaela. Além dessa imersão em corte e costura, a gente teve uma imersão em fotografia de moda, que os alunos estão aqui executando, assim, na prática, esse trabalho. Eles já fizeram uma imersão em São Paulo e Campinas aqui para aprender esse ofício, e hoje fazem essa prática ao vivo de moda, que foi facilitada por Pedro Jorge, que está aqui, Jorge Nascimento. São 2 pessoas muito importantes. Agradeço vocês pela parceria para essa imersão incrível. Além dessas 2 formações presenciais, a gente teve uma formação, um laboratório criativo em julho, que se chamava Travessias Formativas, que a gente plantou uma série de sementinhas, que a gente discutiu o espaço de pessoas trans na filantropia, como levantar mais recursos, mais aqué, por meio do terceiro setor, como pensar a conexão da pauta de gênero com a pauta do meio ambiente, tendo em vista a importância da gente falar de meio ambiente, e que a gente está produzindo soluções para pensar a forma de consumir, de se estar na Terra, diante de todas as urgências climáticas que a gente está passando. E outras pautas, como direitos trans, agora que é uma questão, virou uma cruzada por causa da extrema-direita no Brasil e do mundo. Então a gente ficou tecendo esses saberes online com pessoas do Brasil todo e plantou essa sementinha e começou a colher essa semente no simpósio de transmutação têxtil que aconteceu entre quinta e sexta-feira aqui na Unicamp, na semana passada, anteontem, já parece que faz 10 anos, onde a gente trouxe pessoas do Brasil todo, além de pessoas que se inscreveram, que se identificam com a transmutação têxtil, para a gente idear o que é isso, o que é essa tecnologia, quem está falando quando a gente fala de tecnologia social, o que a gente precisa para afirmar essa tecnologia social também no campo acadêmico de disputa, na busca de produzir uma publicação, um documento escrito para que a gente possa ser referenciada, entendendo como que funciona a transmissão de conhecimento no mundo, né? A gente sempre trabalha a oralidade, a forma de transmissão oral, esses encontros que a Rafaela fala, que existem, né? Existiram no Ateliê Transmoras da Moradia, existem aqui hoje, mas a gente também está disputando esse espaço da publicação, da transmissão por meio da palavra, da escrita, e o simpósio foi esse momento de encontro que a gente entendeu que nem só de tecnologia social a gente está falando. A gente está falando de uma construção de uma nova episteme, e aí o resultado, o produto desse simpósio vão ser uma série de artigos, uma publicação para o ano que vem, e que vai dar só o start de uma noção muito maior que está sendo fundada de forma acadêmica e epistêmica aqui nesse núcleo. Então é uma satisfação também poder contar com tantos alunos, com tantas pessoas que estão construindo uma forma de pensar e que estão invadindo a universidade por meio das brechas para que a universidade também repense a sua forma de incluir, de pensar e de produzir ciência, tá? Bom, a gente já vai começar a terminar essa prova, porque eu sei que vocês estão ansiosos. Eu quero só chamar uma pessoa, a Nilo, que foi uma aluna, uma professora nossa, para fazer uma breve fala sobre como foi esse processo para ela enquanto professora. A Nilo também é uma jurada, porque aqui os looks serão avaliados, sim.
8 looks receberão um capital semente no valor de R$ 2.400 para as pessoas investirem em suas marcas. A aplicação de capital semente já é uma estratégia que o Ateliê Fábrica das Modas faz desde 2020. A gente entende como fundamental não só oferecer as bolsas de apoio, transporte e alimentação para os alunos, mas ter esse recurso no final que incentive a compra de materiais, o investimento nos seus trabalhos, talvez de uma forma que os alunos nunca possam fazer, né? Porque o investimento do capital semente é realmente para a pessoa poder estruturar um pouco o seu negócio e trabalhar daqui para frente. Então, esses looks também serão enviados nessa perspectiva para o aporte desse capital semente. E quero trazer aqui a Nilo, belíssima, Nilo Mendes, que foi nossa professora, nossa honra ter você como professora nesse curso. Nilo, obrigada. Boa noite, gente. Eu sei que é fim de modelo, mas eu sou professora de costura da galera. Eu dei aula aqui, lá em São Paulo também. Minha aula geralmente é muito mais técnica, porque dentro da transmutação têxtil, o acabamento ele vira outra coisa, ele ganha outros formatos. Ele sai dessa ideia de algo polido, algo que conserta, algo que traz estética, para algo que é realmente transformado de acordo com a vivência das pessoas. Se a nossa vivência também não é polida, o nosso trabalho também não deveria ir para o mesmo caminho. Eu comecei trabalhando com assistência de fotógrafo, styling, dentro da indústria da moda, mas acabei tomando gosto pela feitura justamente por conseguir enxergar o processo como todo. Quando você estuda a história do tecido, de como a roupa chega em você, de como ela é costurada, você não tem como ficar cética com o processo. Então, eu estou num momento onde eu estou bastante cética com o mundo da moda, num país onde a desigualdade social ela é combatida com morte, não tem como você não tentar olhar as coisas por outro viés, o viés onde você possa sonhar muito mais, que é o que a gente está fazendo aqui dentro. A Vicente, as meninas aqui têm talento, recurso para investir na própria carreira se quisessem, mas elas escolhem compartilhar todo o recurso, conhecimento, para muita gente talentosa que está ali dentro, e aí que você percebe que talento só não basta, né, no mundo que a gente vive, porque se só bastasse, todo mundo que tá ali dentro estava ganhando o mundo já. Né? Mas a gente está aqui para sonhar, a gente está aqui para transformar as coisas, a gente está aqui para fazer diferente, fazer dinheiro e trabalhar também, que é importante. E para quem lá fora duvidou, Danilo, 17 anos, que saiu de casa com a mão na frente e outra atrás e agora está aqui construindo uma carreira acadêmica. Cala a boca, viu? Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Vicente. Obrigado às meninas por essa oportunidade. E espero que vocês gostem, porque tem trabalhos muito lindos ali dentro. Obrigada, Nilo. Antes da gente começar, então, eu só quero fazer o último agradecimento, lembrar toda a equipe do Ateliê Transmodas. A gente nunca teve uma equipe tão grande. A gente aprendeu muito com esse processo. Lidar com recurso público tem uma série de desafios. E eu quero agradecer demais a nossa equipe, a Pimentel, que foi a nossa educadora social em São Paulo, Christopher, que é o nosso coordenador operacional, a Elaine, que é a nossa assistente de contabilidade, a Ju Lopes, que é a nossa analista de comunicação, a Laura Souza, nossa coordenadora de relações institucionais, a Bia Lux, que é a nossa educadora social em Campinas, a Marina Vieira, que é a nossa assistente jurídico, a Nath Cordeiro, nossa designer, que faz essas artes maravilhosas, a Rafaela Kennedy, nossa vice-presidenta, a Verena Teixeira, nossa coordenadora de produção e captação, a Vicenta Perrota, nossa presidenta e fundadora, Vivi Junqueira, que estava fazendo avaliação e monitoramento desse programa para a gente levantar os dados de impacto dessa iniciativa, a Jade Magalhães, que está fazendo as fotos e os vídeos, nossa blogueira, a Imorá Mical, que está aqui no nosso DJ essa noite, ao coletivo Acolite, que foi a galera que fez o atendimento psicológico às nossas alunas, a equipe de maquiagem do desfile, a equipe toda do evento, a Manauara Clandestina, que está assinando a direção criativa desse desfile, e falar que a gente está muito feliz.
gente tá com uma equipe gigantesca que a gente nunca teve antes, aprendendo muito. O Transmoras está se tornando uma organização e a gente está aprendendo demais nesse caminho. E claro, as alunas e aos alunos, as alunas que estiveram com a gente, que aprenderam e que também nos proporcionaram um conhecimento muito grande. Então, muito obrigada a todos e bom desfile. Vamos apresentar o júri, gente. Lembrando que serão artistas de Campinas, alunos, né? E 4 prêmios para 4 alunos de São Paulo. Rafa Kennedy vai apresentar o corpo de júri, que vai analisar. São pessoas também que têm trabalhado dentro desse eixo da transmutação têxtil. Não somente da transmutação têxtil, mas também práticas que se assemelham à transmutação têxtil. Mas eu acho que a transmutação têxtil é a linha que nos liga, né? É isso, obrigada. Tá chegando, gente. Atenção aí no aplicativo. Gente, estamos aí, prestes a começar o desfile, né? Eu vou apresentar aqui o nosso júri, convidade. Vou começar pelo território, né? Paul Parra! Paul Parra é artista visual, produtor cultural. Levanta aí, Paul! Produtor cultural, designer e costureiro artesão, movido pela reinvenção de materiais e narrativas. Seu trabalho abraça a transmutação têxtil como gesto político e poético, valorizando o feito à mão e a construção de identidades e mundos possíveis. Atua como pesquisador de artes transviadas da norma, sendo mestre em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba. Também é professor na Universidade Paulista, campus Sorocaba, onde compartilha experiências e processos criativos com turmas de design gráfico e produção publicitária, conectando prática, teoria e experimentação. Entre seus principais trabalhos, destacam-se a exposição solo Transpassades, de 2020, e Láqueses, de 2025, bem como a idealização da Semana de Arte de Transviada de 2022. Esse é o Paul Parra. Obrigada, Paul, por estar aqui com a gente. E o nosso próximo júri convidado é Zuri. Zuri Gabriel, artista plástico paulistano, de 25 anos, natural do extremo sul do Grajaú. Sua obra nasce do encontro entre arte e sustentabilidade, transformando materiais reciclados em expressões visuais potentes que dialogam com a vida urbana e a resistência periférica. Além da pintura, Zuri também atua na moda com criações baseadas no reuso de roupas, promovendo novas estéticas e narrativas a partir do que seria descartado. Fora do ateliê, dedica-se à redução de danos, cuidando e acolhendo pessoas trans em situação de extrema vulnerabilidade. Um gesto que reflete o mesmo compromisso ético e humano presente em toda a sua produção artística. Muito obrigada, Zuri. É uma honra ter você aqui. A nossa júri, Nilo, que já esteve aqui com a gente, que atua no mercado, Nilo Mendes, que atua no mercado da moda há cerca de 10 anos. Iniciou seus trabalhos como assistente de styling, mas ao longo do tempo tomou gosto pelo design e hoje executa trabalhos de criação de produtos têxteis, além de atividades como arte educadora. Muito obrigada, Nilo. E por último, mas não menos importante, Yuri Cabral. Yuri é artista... Opa, tem o caminho. Calma. Yuri é artista, design de moda e joalheiro, formado em design de moda pela FEBASP e joalheria pelo Senai. Trabalha como diretor de figurino e professor de corte, costura e modelagem. Também foi professor no nosso curso de corte e costura. O Zuri também foi professor no nosso curso de corte e costura. A Nilo também foi professora de corte e costura no nosso curso.
O Yuri trabalha como diretor de figurino e professor de corte, costura e modelagem, voltada para processos de transmutação têxtil, atuando em 2025 como docente em aulas de modelagem para o Ateliê Transmoras e como facilitador no Ateliê de corte e costura da Casa 1. Em 2024, o projeto Mutar, projeto que promove iniciativas de captação, networking e oportunidades para pessoas trans, travestis e não binárias na área de moda e design. Muito obrigada, Yuri. Agora sim, vamos lá, Camil. Camil Machado, corpo trans, não binário, há 15 anos à frente do brechó itinerante, acredita que devemos consumir os recursos já utilizados pela moda e indústria e assim utilizados até o seu esgotamento. Com muita criatividade e olhar treinado, Camil propõe atividades como a reconfiguração de peças e outras versões ao puído. Muito obrigada, Camil! Esses são os nossos jurados que vão estar aqui com a gente hoje, avaliando a criação dos nossos transmutadores, transmutadoras. E é isso, como que a gente está nessa preparação? Ok, alright? Então, gente, apreciem essa tecnologia social, estética e política que é a transmutação têxtil. Esse é o desfile Raízes do Futuro Encanto. Aproveitem, muito obrigado pela presença. Nós somos o Transmoras, estamos aqui dentro do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp, construindo um legado artístico-político. Muito obrigada. Obrigado, Moirá, nossa DJ. Tá fazendo o nosso som aí. Oro para os corpos celestes que surgiram esta manhã, assim como orei para a estrela vespertina ontem. Durante toda a noite, nossa terra redescoberta bebeu nossas lágrimas. Imploramos a Exu, e aqui estamos finalmente em paz. Me sinto subindo para regiões de plena luz, de onde contemplo o diamante da terra e suas cicatrizes. Minha cabeça confusa está finalmente curada, e o tormento dos séculos se dissipa diante de mim. Não haverá mais tempo ou morte, pois agora sou eterna. Se me tornei uma deusa, não deixe ninguém me adorar. Sou eu quem os adora. Eu os protegerei quando, tendo posto fim a todos os conflitos e aos chamarizes que nos ofenderam, retornarmos para o carnaval para celebrar a nossa vitória espiritual. Essa terra que eles chamaram de Eldorado, nós mesmos chamaremos de liberdade. Comienza con
O nome do meu projeto é Corpo Tecnológico, o manto transcodificado. Essa peça nasce de desconstrução e recomposição, do gesto político de reconstruir o que já existia e fazer disso uma nova linguagem, uma estrutura que carrega em si múltiplas histórias, costuras e memórias. O manto veste a ideia do corpo como território expandido, híbrido, mutante, em constante atualização. Para mim, pessoas trans são tecnologia. Somos software que hackeia o gênero, a atualização do humano. Somos tecnologia emocional. Cada hormônio, cada prótese, cada palavra escolhida é uma linha de código escrita com sangue, suor e amor. Uma linguagem feita de corpo, ciência e sonho. Somos o algoritmo da reinvenção. Quando uma pessoa trans se afirma, o universo se reprograma. A biologia encontra a poética. O corpo responde: posso ser mais. Esse corpo, o corpo trans, é a própria tecnologia viva. Ele se reinventa, atualiza e programa novas possibilidades de existir. O manto é o símbolo dessa potência, a materialização de uma engenharia afetiva, onde cada retalho é resistência e cada costura é futuro. Somos hardware, espírito, ponte entre o concreto e o simbólico. E no coração de cada pessoa trans pulsa a lembrança mais antiga e futurista de todas. A vida é e sempre foi tecnologia em expansão. Obrigado.
é Vine. A minha obra fala sobre corpos trans, num lugar de festejo, num lugar de curtir o próprio corpo, a própria história. Eu quis trazer o carnaval, referências de danças negras também, o olho que tudo vê, esse lado da observação também. Eu tava ouvindo muito Urias, aquela música Voz do Brasil, isso também foi uma das referências dessa roupa, e agradeço muito pelo espaço. Boa noite, eu me chamo Dani Marizia, sou manauara e eu trouxe pra vocês o look chamado Proteção. Ele é inspirado em Ogum e nas culturas nortistas, como o Festival de Parintins. É feito com pintura, com retalhos, com franjas e representa a proteção transmasculina. Sou dadivosa, o possível nome da minha marca, Natureza Trans. A ideia que eu trouxe no look foi representando a natureza, ou seja, trazendo de volta o shopping trash, que você cata o lixo e traz de volta uma poesia, uma expressão toda poderosa, a natureza e luz. É isso. Eu sou Isabela Aparecida, represento a marca Cocaia Kids. E quando eu tinha 10 anos, a minha avó me contou uma história. Ela me contou de uma formatura que ela ia fazer e ela não tinha dinheiro para comprar a roupa. E a partir disso ela fez uma roupa de saco. Essa roupa de saco nasce diretamente do lixo do Ceasa, daqui de Campinas, e vem sendo inspirada pela ancestralidade, representando, né, a ancestralidade dessas orixás que representam a cobra, Oxumaré, Euá, para homenagear a transmutação têxtil e as minhas irmãs. Axé. Boa noite a todos. O meu look, ele representa a travesti, mas não no lugar de violência, sim no lugar de beleza, aonde ela sempre teria que ter ocupado. Ele traz... Mostra, amor. Ele traz retalhos. Na sua base, ele traz o plástico, aquilo que foi descartado, aquilo que não é mais usado e que pode ser belo e bonito novamente.
Primeiro que ela começou fazendo a peça inteiramente só por retalhos. A peça inteira é feita e foi inspirada no país dela. O top, como vocês podem ver, ele é todo feito de awali. É um tecido nacional lá da Bolívia, o país que ela veio. Aí minha mãe, ela quis representar nesse look o país dela e tudo que ela passou. Então as cores e tudo que ela fez aqui foi para representar e mostrar a nacionalidade dela e sobre a reciclagem, já que todas as peças e tudo foi feito de só retalho. Obrigada. Salve família, me chamo Akemi, sou representante da marca Akemi no Mori e faço parte do eixo da transancestralidade. E no meu look eu quis trazer o afrofuturismo dentro do streetwear, porque eu acho que o afrofuturismo não é só algo utópico e longe da maneira que muitas vezes é representado. Então no meu look eu trago esses elementos, como nessa peça de dureg e balaclava, se apropriando das tecnologias e materiais recicláveis, que já é nosso e uma tecnologia que nos pertence. E é isso, o meu look busca potencializar a arte da quebrada. Palma, palma, palma. Para o eixo, boa noite, eu sou o Rio Silva. A minha peça é um rio encantado, nasce a partir de um sonho espiritual que eu tive, onde havia um rio, uma floresta, um ser encantado meio pássaro, meio humano. E tô nervosa. E é isso. Eu fiz esse processo com tecidos e descartes que eu retirei ali no bairro do Bom Retiro. Ele é todo bordado à mão. Também tem algumas técnicas de estramas. E é isso, gente. Salve os rios, salve as florestas, salve os seres encantados, salve as pessoas indígenas, protetoras das florestas. Obrigada. Boa noite, gente. Sou Ana Yuri, sou arte educadora, sou multiartista, sou aqui da sede de Campinas. O meu eixo foi Cosmopolitrans. Esse look veio da criação de todo o repertório que eu construí aqui no ateliê. E eu me baseei muito na ideia de que qualquer peça de roupa pode ser transformada numa obra de arte em movimento. Eu trabalho com conforto, versatilidade e eu tô sempre buscando os desafios de reinventar os modos de viver e de expressar o corpo. Obrigada, espero que tenha gostado.
artista drag aqui de Campinas e eu venho apresentar pra vocês hoje o meu look. A ideia é a gente transformar uma peça que é feita para um corpo magro, de uma pessoa pequena, pra usar um corpo muito maior, corpos que são lindos, que deveriam ser valorizados, mas que não são. Eu vim aqui mostrar a beleza desse corpo, dessas curvas e principalmente desse face card. Obrigada, gente! Boa noite, gente. Eu sou a Laura Dini, sou atriz, maquiadora, dançarina e a minha peça hoje segue o eixo cosmopolitrans. Eu trouxe uma visão da moda na cidade, no cotidiano e trouxe aspectos como jeans, os retalhos para fazer um look mais descolado, mais despojado, porém continuando confortável. E eu trouxe um toque de glamour também com os paetês e nos acessórios, maquiagem e cabelo a gente trouxe cores vibrantes, flores, penas, contrastando com metal e brilho. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ravi Moultz. Esse look se chama O Portal. E a gente sabe como que os nossos corpos são tratados no dia a dia, na cidade. E a minha ideia era, e se a gente entrasse num portal e as pessoas tratassem a gente como se nossa pele fosse feita de diamante, e como se o amor viesse em abundância, e como se a gente valesse ouro mesmo. Então, é isso. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Nayarite Cauã, boiceta, multiartista, hoje estilista, graças a todo esse curso, esse rolê. Trago assim na linha cosmopolitana o retrô futurista, saca? Com toda a leveza, conforto e estilo. Trazendo também a beleza do psicodélico. A psicodélico no nosso dia a dia, trabalhado todo no tecido assim, neoprene. É isso, gente. Obrigada. Boa noite, meu nome é Caio Fertê e o meu look faz parte do eixo Cosmopolitrans. Nele eu trouxe um pouco da minha ansiedade nesse ano de 2025. Foi um ano em que eu perdi o acesso ao tratamento de ansiedade e perdi também a relação com a minha avó. Então nele eu conto sobre a ansiedade, sobre a dor que a ansiedade me fez passar esse ano, a partir de técnicas que eu aprendi com a minha avó durante a infância, como o fuxico, a costura em si, mas também com técnicas que eu tenho pesquisado, que eu gosto de experimentar, como silk, como babados que eu fiz a partir de camisetas velhas. A bolsa é feita a partir dos círculos que ficaram depois que eu cortei o fuxico. E também eu pintei tudo com silk, tinta serigrafia. E então é uma peça sobre as minhas dores, sobre a minha relação que não existe mais com a minha avó, mas também sobre o que eu amo, as texturas, as informações, o excesso de informação e todos os experimentos que eu gosto de fazer. Obrigado. Próxima
Boa noite, meu nome é Giovanna, sou uma mulher indígena boliviana. A peça, o look, eu pensei tudo é possível, nada é impossível construir uma peça de retalhos. É isso, obrigada. Oi gente, tudo bem? Eu sou Kamala. O meu look, o nome dele é Entre Casca e Corpo, Maranhão, Terra dos Cocais. O look é inspirado no coco babaçu, símbolo da sobrevivência, trabalho, autonomia das quebradeiras e abundância do território maranhense, que vem carregado em mim. Assim como o babaçu, eu me reinvento em múltiplas camadas, casca, polpa, leite, óleo e nada é desperdiçado. Cada experiência vira material, cada vivência vira ferramenta, cada dor vira força. Oriunda da periferia do Maranhão, eu carrego no meu corpo as narrativas da rua, das margens e da ancestralidade que me molda. E é a partir da matéria viva que eu crio moda, performance e mundo entre casca e corpo. Campinas. Meu nicho temático é transbusiness, então a ideia era trazer um conceito de pessoas trans dentro do mercado de trabalho, e dentro desse look eu busquei, no sentido técnico, no sentido teórico, ressignificar roupas do mercado de trabalho, roupas formais, fazer elas de outra forma, um terno formal, uma camisa formal, e tornar ela coisas novas, buscando como pessoas trans podem ser inseridas dentro do mercado de trabalho sem perder sua identidade, sem perder seu estilo, não fazer sua moda dentro de uma lógica neoliberal, dentro de uma lógica utilitarista, buscando em servir ao mercado, mas sim pensando numa lógica artística de se representar e de representar sua identidade. É isso. Boa noite a todos, meu nome é Tiffany e com essa peça eu acabo de expor os meus monstros aqui na passarela. Nascida do eixo Desmonstra, a proposta era expor os monstros que a sociedade nos impõe ou que nós já possuímos dentro de nós mesmos. Há 5 anos atrás, numa briga geracional entre eu e minha avó, eu cheguei a amaldiçoar a vida da minha própria avó, dizendo que ela iria ficar de cama. E eu não iria ter paciência para cuidar da minha própria avó. O resultado foi que, por obra divina ou não, 2 semanas depois, a minha avó teve um AVC, onde ela ficou acamada durante 3 anos. E na ocasião,
ela estava bordando, ela estava costurando esta renda. Então, no caso, a minha modelo está vestindo os meus traumas. A manga de uma só representa os traumas que eu carrego dos meus braços grandes. As falas escritas na renda através do picho são os pichos que todos os dias a sociedade me impõe como feridas na alma, que eu fiz questão de trabalhar dentro dessa peça com uma costura à mão, linha e agulha, ponto a ponto, dor a dor, expressão de trauma por trauma. Isso é expressão de desmonstruosidade. Muito obrigada, senhores. Obrigada, Tiffany. E ao nosso modelo, Kyo. Boa noite, eu sou o Yu Otsuki. Hoje eu venho falar com vocês sobre monstruosidade. Monstruosidade que também pode ser beleza, potência em meio à contradição. Cada retalho conta uma história, em cada camada guarda um segredo. Essa roupa pode ser usada de diversas formas. Ela é o sinônimo de transformação. Ela é transmutação têxtil. E é com isso que hoje eu trago um pouco de mim para vocês. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, júri. Meu nome é Leone Delavin e essa é a minha criação que se chama Mapinguari em Sépia. Mapinguari é uma criatura do folclore brasileiro. Ela é a guardiã da floresta amazônica. Eu sou uma criança que nasci e fui criada no estado do Pará. E a Mapinguari é sempre uma lenda que eu sempre escutei desde pequena. E Sépia é o nome de um molusco. É o nome científico do molusco choco, que é uma espécie de polvo que ele transiciona de gênero para poder, na época de acasalamento. E vamos falar um pouco agora da parte mais técnica. O corset, ele é espartilhado na parte de trás, possibilitando ser vestido por tanto uma pessoa magra ou quanto uma pessoa gorda. A saia também tem uma alça ajustável, possibilitando também que possa ser utilizado por vários tipos de corpos. A pedraria foi eu mesmo que colei. O desenho no olho foi feito à mão. E aqui, Mapinguari é uma criatura que possui apenas um olho na parte do seu seio. Esse olho é um convite para que a sociedade olhe as pessoas trans cara a cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver, para que sejam encaradas de olho no olho. E aqui, todas essas unhas que são coladas são unhas que eu já utilizei durante a minha carreira, minha vida por aí. Nenhum tecido desse figurino foi comprado, ele foi reutilizado de outras produções que eu já participei. E é um convite mesmo para que você veja esse monstro e sinta uma diversão olhar para ele, porque ele tem essa explosão de cores e que seja divertido, mesmo que seja um monstro, um trans usando. É isso, muito obrigada. Boa noite. A minha peça se chama Óxio, organograma da palavra lixo. A minha arte, ela vem da possibilidade de corpas dissidentes poderem estar vivas. Como vocês podem ver, essa peça ela é trabalhada em preto e dourado, com restos
que não ia ser mais utilizados. Eles são dourados, evidenciando, e por dentro, cores, o que a gente carrega dentro de nós. Obrigada. Boa noite, eu sou o Roxy London e eu vou começar falando a parte técnica da minha peça. Os pontos-chave são branqueamento dos corais, bruxaria natural, natureza e não binariedade. Falando sobre a transmutação, eu quis elaborar problemáticas da poluição, então meu look foi feito com plástico, o busto ele foi feito com saco de cimento que eu derreti e estruturei, e o restante foi cortado organicamente, manipulado para ter esse efeito de alga. Quis fazer um resgate também da mediunidade de cura, onde se inicia meu interesse pela bruxaria natural. Pessoas curandeiras, benzedeiras e parteiras que desde os primórdios foram vistas como... Desculpa. Ansiedade. Vamos lá. Que desde os primórdios eram respeitadas, mas também temidas e alvos de desconfiança. Marginalizadas, solitárias, e eu trouxe isso na forma que eu construí a roupa, na forma orgânica, com palha também, remetendo à natureza. A natureza vem simbolizando a vida e a morte, a adaptação, meu corpo não binário. Também trago a não binariedade com as máscaras feitas no meu rosto, no molde positivo e negativo, feito com gesso. E esse look também é um vômito do meu processo como um todo, que também veio de muita frustração, de erros e acertos. Me vendo também como um corpo que é desgosto para a sociedade, sendo a pessoa não binária, estando nesse imaginário de terror e do bizarro, e onde a natureza não existe isso, né? A natureza se adapta e o diferente é o natural e é aceito. E assim nasceu essa entidade, que ela foi vomitada mesmo e foi costurada com todos os restos que eu achei na rua e também dentro de mim. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Me chamo Kylie, sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Sou criador da marca Kylie Killa. E o meu look, primeiramente, ele foi criado com restos de uma cortina blackout que a minha mãe abandonou na minha casa de presente. Não foi um abandono, foi um presente. E pra mim ele conta a história de uma pessoa que foi abandonada, rejeitada e colocada como... foi demonizada na história da qual ela faz parte. E ela passa por anos esperando ser inclusa nesse pacto social de existência. E por isso a roupa dela foi se desfazendo até que ela se empodera dos demônios dela, de quem ela é, veste uma máscara para se proteger das pessoas, para se proteger do mundo e pra, guerrear. E eu acho que o chifre, não tenho certeza que o chifre, ele é a materialização dos motivos pelos quais ela é demonizada e colocada como vilã. Os chifres nos seios traz esse lugar de algo que chama atenção, é desejável, mas ao mesmo tempo é letal, é uma arma. E o vestido longo, branco, junto com o buquê, ele traz pra mim a ideia da noiva, que é uma ideia de afeto muito
prometida e garantida para corpos outros. E eu fiquei pensando, por que não, né, casar a minha demônia? E aí é isso. Eu me orgulhei muito porque para mim contei a minha história e a história de pessoas que passaram e passam pela minha vida. E é muito significante a minha irmã e amiga estar usando isso, porque é uma pessoa que ama os meus demônios e eu amo os demônios dela, e a gente se ama do nosso jeitinho. E é isso, gente. Obrigada. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Dian, eu venho de Pernambuco e o nome da minha roupa é Infâncias Náufragas. Eu escolhi a categoria da minha roupa para ela desfilar na categoria Monstra, entendendo a minha infância, entendendo que principalmente quando a gente transiciona, e transiciona não enquanto criança, enquanto já adulto, eles falam, tá, mas de onde que vem isso? E vem da minha infância, desde a infância. Desde a infância eu queria estar usando coisas, sendo eu, então essa roupa é um reflexo de eu, o que eu queria ser e o que o meu núcleo me permitiu ser. Então, entendendo o Brasil enquanto o país que mais mata pessoas trans há anos consecutivos, se apoderem disso, se apoderem da monstruosidade que a gente é, se apoderem. Restituição à condição de besta a qual vos foi atribuída. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Pimentel, eu fui educadora social da turma de São Paulo e eu vou apresentar esse look que é da nossa aluna Maria Aparecida. Dá uma voltinha, Paula. Olha como ela tá linda. A Maria Aparecida é uma mulher baiana, migrante da cidade de Cocos, uma senhora de 60 anos, mãe solo, ex-empregada doméstica, e agora, aos 60 anos, ela decidiu aprender a costurar, se inscreveu no curso, passou na seleção e construiu essa obra que é fruto de retalhos do Bom Retiro. Uma aluna super dedicada, inclusive, ela ia 17 horas para as ruas do Bom Retiro, catar retalho para construir esse look que a nossa querida Paula tá vestindo. É isso, boa noite. Oi, gente, boa noite. Peço licença para chegar. Meu nome é Rosa Cádica, sou natural de Manaus. O meu look, ele fala sobre... O nome desse look é Corpo Desorganizado, que vem trazer essa ideia da disfuncionalidade do corpo, né? Trazer novas possibilidades de organizar o corpo e de existir a partir dessa outra forma, né? Então, é um corpo que está com todas as suas vísceras e todos os órgãos expostos, né? Então ela tem a vitalidade dela como a sua presença, como a sua proteção também, né? Ela carrega tudo que ela tem nas mãos, né? Que é o coração, que pode ser visto como dela trazer tudo que ela tem, né? Nas mãos, carregar isso na mão, toda a vitalidade dela, e também pode ser um símbolo de poder, né? Enfim, o look ele traz vários retalhos, né, com o enchimento, a calça também trazendo essas flores para lembrar também os organismos não humanos, né, uma coisa meio flor em decomposição, assim como o cabelo, né, trazendo a animalidade, né, a onça também pro look. Enfim, o look é sobre isso, corpos em desordem.
Carvalho, estilista e empreendedora da Pego Fashion, que é uma marca de moda que desenvolve produtos de maneira sustentável para o corpo feminino plus size. Eu nem gosto muito da palavra plus size porque eu acho que ela não representa esse corpo de verdade. Eu estou falando de corpo gordo. Eu trago aqui uma inspiração feita na história de Sarah Baartman. Esse look se chama Sarah Cura. A Sarah foi uma mulher que teve o seu corpo violentado e exposto até depois de morto por ter curvas volumosas. Ele era colocado no circo e era colocado para as pessoas poderem tocar, para as pessoas poderem bater, porque o corpo gordo ainda hoje é visto como um corpo animalizado, um corpo desumano. Haja visto que o discurso é sobre saúde, mas a cadeira que deveria comportar esse quadril no hospital não comporta. Haja visto que a maca comporta no máximo 120 quilos. Então, se um corpo gordo está doente, ele tem que morrer. O corpo gordo começa a ser invisibilizado quando ainda é criança, que tiram dele a infância através do vestir. Esse corpo deixa de ser criança porque começa a usar roupas de pessoas de idades mais velhas sem conseguir se representar. Aqui eu trago várias nuances onde eu posso mostrar esse corpo, mesmo que tentem tampá-lo. Eu estampei nesse vestido uma frase que eu ouvi da Erika Hilton, que é... Peraí, vem cá que eu esqueci a frase. Não me intimido diante dos canalhas, e é sobre isso. Não se intimidar, ocupar espaços e falar que o corpo gordo é um corpo político, porque ele deixa de existir através do vestir, e eu tô aqui para visibilizar esse corpo, trazendo possibilidade de vestimenta. Obrigada! Esse foi o nosso desfile Raízes do Futuro em Canto. Palmas! Vai, DJ!